Amém. Paz do Senhor. Nós temos visto ao longo da história que é possível crente esfriar. Pastores esfriaram, já desviaram, missionários pararam até de crer e passaram a ensinar coisas até contrárias da Bíblia. Nós temos milhares de crentes no Brasil, talvez 50 milhões de crentes no Brasil. A quantidade de desviados é grande. A quantidade de pessoas que já frequentaram igrejas e não estão mais frequentando, essa quantidade é muito grande. Tem um segredo na Bíblia para nós não esfriarmos. Veja bem, não confundir as coisas. Todo crente vai ter tribulação, vai ter aflições, vai ter seus momentos de deserto. Lembra Israel? Que teve aquele mover de Deus no Egito, os tirou do Egito, mas foram para o deserto. Lembra dos textos que diz que Deus os levou para o lugar que não tinha água para prová-los? Isso tudo acontece conosco. Haverá situações que Deus permitirá, só que nós temos que continuar firmes e tem um segredo aí para isso. Esse segredo é muito importante. Eu falo segredo como sentido de solução, mas não é segredo porque está na Bíblia. É uma coisa revelada e está na Bíblia. Às vezes o pessoal pensa que esse tipo de não esfriar, de não enfraquecer, não, se tiver o avivamento, pode ter o avivamento e crente pode esfriar. Aí se tiver muito poder, milagre, expulsar demônio, pode ter isso e pode esfriar. E se também tiver o conhecimento de toda a doutrina bíblica, e, olha, isso aqui é heresia, aquilo é demônio, aquilo é satanismo, não aceito na minha vida, pode ter esse conhecimento, pode ter muito conhecimento e pode esfriar. Então, qual é o segredo de nós não esfriarmos? Nós vamos aprender com a igreja de Éfeso. Deixa eu fazer um resumo histórico. Eu vou citar muitos textos bíblicos aqui, é um resumo histórico, não vai dar para ler, senão vai demorar muito. O apóstolo Paulo teve a direção de Deus para ir para Éfeso. Até ele ter a direção de Deus, ele odiava crente, ele odiava Jesus. Jesus apareceu para ele de uma maneira muito milagrosa. Ele caiu no chão. Nós não sabemos se ele caiu do camelo, espero que não. O camelo é um bicho muito alto. Ninguém sobe no camelo, eu já subi no camelo um dia. Ninguém sobe, irmão, a menos que o camelo ajoelhe. E ainda assim ele continua muito alto. E quando ele levanta as patas da frente, ele quase joga você para trás de tudo. Você tem que segurar muito firme. Acho que ele não caiu do camelo, deve ter caído de um cavalo. Dificilmente ele estava viajando de Jerusalém até Antioquia da Síria a pé. Ele cai, o Senhor Jesus fala com ele, o Senhor Jesus designa uma tarefa para ele. Nós vamos explicar isso com mais detalhes daqui a pouco. Num dado momento, ele está em Antioquia, na Síria, convidado por Barnabé. O Espírito Santo fala: separai Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Eles implantam a igreja dos Gálatas. Toda essa história tem muitos detalhes. A igreja de Antioquia da Pisídia, de Icônio, Listra e Derbe, tem perseguições, a igreja está implantada. Ele volta para Antioquia da Síria, tem a heresia dos judaizantes. A heresia dos judaizantes é quando a pessoa diz que só Jesus não salva. Você precisa ter Jesus e também virar judeus. Você tem que guardar a lei de Moisés, tem que ser circuncidado, guardar o sábado, celebrar as festas, senão está faltando alguma coisa na sua vida. Na verdade, Jesus é suficiente. Podemos celebrar a Páscoa judaica, como fazemos no Vale da Bênção anualmente, por causa do sentido espiritual da Páscoa, mas ela não salva. Podemos celebrar festas judaicas por causa do sentido espiritual, mas elas não salvam. E ali eles estavam colocando outros caminhos para Deus. O apóstolo Paulo entendeu, viu que a situação era perigosa, levou Barnabé e os debatedores a favor disso para Jerusalém. Em Atos 15, os apóstolos e os presbíteros decidiram que estava mais do que claro que o Salvador é Jesus, e os não-judeus não tinham que ser judaizados para serem salvos, porque o caminho é Jesus, pronto e acabou. Eles pegam cartas e saem com eles ali de Jerusalém, Judas e Silas. Eles passam em Antioquia da Síria, explicam o caso. Olha, os apóstolos lá falaram que não é para inventar moda não, quem salva é Jesus. Leram as cartas,
foram para os Gálatas, leram as cartas. Agora, de novo, entre os Gálatas, Timóteo entra na equipe missionária, Lucas entra na equipe missionária. A história tem muitos detalhes, o Espírito Santo não deixa ir para cá, não deixa ir para lá, até que eles entendem em Troade que eles têm que ir para Macedônia. Eles vão para Macedônia, eles implantam a igreja dos filipenses e bereanos. Paulo tem que sair rápido por causa de perseguição, mas a equipe missionária continua. Ele vai para Atenas sozinho, ele funda a igreja de Atenas. Talvez seja uma igreja pequena, mas converteu Dioniso, converteu Damares. Ele vai para Corinto, ele implanta a igreja de Corinto durante 18 meses. Aí a equipe missionária alcança ele lá em Corinto. A equipe missionária chega Timóteo, chega os demais, 18 meses ali em Corinto. Sempre tinha uma parte para cá, uma parte para lá. Uma parte estava ainda edificando a Macedônia, outro talvez passando em Atenas, mas agora Paulo e alguns já estavam em Corinto. E no final de 1 ano e meio, ele fez uma visita rápida para Éfeso. Levou Priscila e Áquila, que haviam se convertido e sido discipulados ali em Corinto, e eles ficam em Éfeso, Priscila e Áquila, e ele prega na sinagoga, e o pessoal de Éfeso diz assim: fica mais. Ele diz: se for da vontade de Deus, eu voltarei. Ele não tinha essa direção de Deus. E aí o que ele fez? Ele pega o barco, ele vai até Cesareia Marítima em Israel, visita Jerusalém, visita a liderança lá, a igreja, visita Antioquia da Síria, passa de novo entre os Gálatas, e agora, sem que nós tenhamos detalhes, ele vai para Éfeso. Temos detalhes da primeira viagem, separa Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Temos detalhes da segunda viagem missionária, passa a Macedônia. Aí nós temos o detalhe da quarta viagem missionária. Quando você chegar em Jerusalém, você será preso, e ele foi preso até Roma. Essa é a quarta viagem missionária. Na terceira viagem missionária nós não temos detalhes, mas agora ele tem certeza que ele tem que estar em Éfeso. Ele chega em Éfeso, ele prega 3 meses na sinagoga. O que ele prega? O reino de Deus chegou. Já explicaremos isso melhor, mas é isso que ele está pregando. O reino de Deus chegou. Aparecem os opositores. 3 meses depois ele sai da sinagoga com os convertidos e passa a se reunir na escola de Tirano. Não sabemos se emprestaram a escola, não sabemos se alugaram a escola, mas durante 2 anos ele ficou na escola de Tirano. Os convertidos eram discipulados, eram cheios de Deus, saíram e implantaram todas as igrejas ali da Ásia Menor. A Ásia Menor é essa província do Império Romano, do lado ocidental da Turquia, mas era uma província muito grande, também chamado Anatólia. Dali de Éfeso, implantaram as 7 igrejas do Apocalipse. Uma delas é Éfeso, a igreja de Pérgamo, de Esmirna, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todos, inclusive os Colossenses, mais para frente, também foi fundado a partir do avivamento ali em Éfeso. E Deus está fazendo muitos milagres, o Senhor está abençoando muito. Por exemplo, o texto diz, e vamos ler isso aqui já, daqui a pouco, o texto diz que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo Paulo. O texto também diz que os lenços e aventais do apóstolo Paulo, se colocados sobre o enfermo era curado. E se tivesse um demônio, o demônio ia embora. Então Deus estava operando muito. Efésios 19:11, ele ficou 3 meses na sinagoga, 2 anos na escola de Tirano, toda a Ásia Menor foi evangelizada e Deus estava operando muito. Atos 19:11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia. Quem fazia era Deus no manifestar o seu poder. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos iam embora.
Então, onde Paulo chegava cheio do Espírito Santo, tinha ensino ungido, também tinha milagres e tinha libertações. E aonde Paulo não ia, ali naquela vida muito consagrada a Deus, cheio do Senhor, o lenço dele punha demônio para correr. O lenço dele fazia a enfermidade ir embora. Infelizmente, os novos ministérios aí no Brasil começam a vender tudo, né? Vende óleo ungido, vende lenço do apóstolo, lamentamos, porque Jesus em Mateus 10 deixou bem claro para os 12. Eles iam passar pelas cidades anunciando o reino de Deus, ia ter milagres e libertações, e o Senhor Jesus disse: de graça recebestes e de graça dai. Não podemos cobrar pela bênção, não podemos cobrar pelos milagres, mas de jeito nenhum. Tem dízimos e ofertas porque tem despesas, tem que limpar o prédio, tem que dar oferta para os obreiros, tem que fazer manutenção do som, e todo mundo entende isso, mas cobrar por milagres de jeito nenhum. Por todo lado Deus estava operando, e aí veio o temor sobre toda a cidade de Éfeso, porque 7 homens, chamados filhos do sumo sacerdote Seva, presta bem atenção aqui no detalhe, ele não era sumo sacerdote do Sinédrio. Desde os dias de Davi, se lêssemos crônicas prestando atenção, ele não só juntou todo o material do templo, mas ele organizou o funcionamento do templo, quando Salomão construísse, como que ele ia funcionar. E Davi não só organizou como ele ia funcionar, ele fez todos os objetos de ouro e de prata, ele fez tudo, deixou organizado, bastava Salomão executar. E ele dividiu os sacerdotes da descendência de Arão, eram centenas e centenas, em 24 turnos. A gente não sabe se era turno de uma semana, se era turno de 2 semanas. Se fosse de 2 semanas, eles trabalhariam só 2 semanas no ano, porque eram 24 turnos, e eram centenas e centenas de sacerdotes da descendência de Arão. E ali, para cada chefe do turno, ele era o sumo sacerdote do turno, ele não era o sumo sacerdote do Sinédrio. Sinédrio em Jerusalém tinha esses 71 homens responsáveis pelas questões religiosas. E um desses sumos sacerdotes de turno tinha 7 filhos que estavam em Éfeso, e ouviram dizer que tinha um demônio quebra-quebra na casa de não sei quem, o demônio estava botando para quebrar. E os 7 filhos de Seva foram até a casa do endemoniado e falaram assim: em nome de Jesus e de Paulo a quem ele prega, vai embora. Mas parece que eles não eram crentes, parece que eles estavam tentando usar autoridade sem ter autoridade. Só o crente lavado no sangue de Cristo tem autoridade sobre os demônios. Só o crente que tem. Às vezes o crente tem e não sabe que tem. Às vezes o crente vai usar autoridade e não sabe usar. O demônio dá uns gritos lá, ele fica com medo. Então o demônio começa a falar que não vai sair, ele começa a bater boca, porque ele não sabe que ele tem autoridade para expulsar. Pronto, e acabou. Cita a Bíblia e bota para correr, pronto, e acabou. Sem conversa. Quem tem autoridade, usa autoridade, pronto, e acabou. E não morre de medo. Ah, pastor, na encruzilhada aí não sei o quê. Mandamos embora em nome de Jesus e clamamos a misericórdia do Senhor sobre aquelas pessoas que não sabem o que estão fazendo. Nós não odiamos essas pessoas, mesmo que elas invoquem o mal contra nós, nós oramos o amor e a misericórdia de Deus sobre eles. Eles não sabem o que estão fazendo e Deus quer salvá-los também, mas medo de não sei o quê, de não sei o que lá, não temos, estamos em Cristo Jesus e temos autoridade. Os filhos de Sevas foram lá sem autoridade. Um único endemoniado rebentou com eles, bateu nos 7 homens, feriu os 7 homens, rasgou a roupa dos 7 homens. Eles tiveram que sair sem roupa pela rua e machucados. E correu a notícia para toda a cidade de Éfeso, para judeus e gregos, judeus e não judeus, o que tinha acontecido, e houve grande temor na cidade com referência ao Senhor. Atos 19 e 17. Atos 19 e 17. Esse fato, que os 7 homens apanharam de endemoniado, este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso.
tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, 2 anos na escola de Tirano pregando, 2 anos na escola de Tirano também tendo curas e milagres. Aí vem o temor do Senhor sobre toda a cidade de Éfeso. Quem é esse homem com essa equipe missionária que o seu lenço faz demônio fugir? Quem são esses aqui que levaram a maior surra? E vai estar Deus operando, Deus abençoando, convertendo muitas pessoas. Muita atenção aqui. A cidade de Éfeso não era qualquer coisa, não era qualquer buraquinho do Império Romano. A maior cidade do Império Romano era Roma, a segunda era Alexandria, a terceira era Corinto com 2 portos, e a quarta era Éfeso. Não sabemos se tinha 30 mil lá, 40 mil, 50 mil, mas não era uma coisinha de nada. Talvez era a quarta cidade com um porto. Havia na cidade de Éfeso o templo de Ártemis, ou Diana dos Efésios. Era uma deusa grega que também se tornou deusa do Império Romano. Todos os deuses e deusas gregos tornaram-se deuses e deusas do Império Romano, só mudava o nome. Ártemis em grego e Diana dos Efésios, e na língua dos romanos lá em latim, então mudava o nome, só que o templo era lindo de morrer. Sabe ali em Atenas, que você vê aquela imagem do Partenon com aquelas colunas de mármore? Todo mundo já viu essa foto de Atenas, não é? Aquelas colunas de perto, elas são muito altas, em torno de 12 metros mais ou menos, são muito largas. Foram esculpidas, é um mármore enorme, cada coluna é um mármore enorme. Elas foram esculpidas assim, fazendo toda a circunferência assim, com esses ondulados. É uma coisa linda de morrer. Coisa linda, linda de morrer. O Partenon significava a casa de todos os deuses e deusas gregos. Lá em Éfeso tinha um templo cheio dessas colunas, lindo de morrer, para Diana dos Efésios. Agora o evangelho estava crescendo, Deus operando, encalhou a estatuazinha de Diana dos Efésios. Ninguém queria comprar mais a estatuazinha de Diana. Encalhou também as miniaturas do templo de Diana, e deu uma crise, que aí em dado momento você lê ali em Atos, que a cidade de Éfeso vai para o teatro, que está lá até hoje. Se você procurar lá no Google, Teatro Romano da cidade de Éfeso, está lá até hoje, cabia 25 mil pessoas, está lá até hoje, porque construção de pedras de tonelada está lá até hoje. Inclusive já visitei esse lugar. Durante 2 horas eles gritaram, grande Diana dos Efésios, e daí para frente, após esse avivamento e durante esse avivamento, e a maior parte dos efésios se convertendo, teve a se levantar contra o evangelho, e Paulo teve que sair da cidade de Éfeso. Mas converteu tantas pessoas, e eles queimavam os livros de suas feitiçarias, equivalente mais ou menos 50 mil diárias de trabalho. Aqui o pedreiro tem uma diária, né? A diarista tem uma diária, lá em Éfeso tinha uma diária também de trabalho, foi equivalente a 50 mil diárias. Atos 19, versos 18. Muitos dos que creram, Atos 19, 18, muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificavam que chegava a 50 mil denários, 50 mil diárias de trabalho. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Houve um avivamento em Éfeso, em toda a Ásia Menor. Talvez a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo é a viagem de maior avivamento, de muitos milagres, de abalar toda a idolatria da cidade de Éfeso, toda a idolatria da Ásia Menor, surgindo igrejas em todas as partes da Ásia Menor. Não teve, possivelmente, na vida do apóstolo Paulo, um momento com maior ápice de avivamento, curas, milagres, crescimento da igreja, com toneladas aí de livros sendo queimados de feitiçaria, e o Senhor fazendo uma grande obra. Contudo, 35 anos depois, eles esfriaram. Você já viu crente?
Como é que é crente frio? O crente frio não significa que ele não tem conhecimento. Ele pode ter muito conhecimento e ele está cheio de dedo apontador, aquilo ali é heresia, aquilo ali é o escândalo, aquilo ali não sei o que lá. Sabe o crente com conhecimento? O irmão estava pregando, mas ele não pregou nos 3 pontos, não pregou nos 4 pontos, não pregou nos 2,5 pontos, está ali criticando o sermão, criticando a igreja, criticando tudo, e às vezes criticando o certo. E ele com conhecimento, ele também percebe, isso é heresia, isso não pode, e talvez esteja mesmo percebendo certo. E ele também percebe certas possibilidades de feitiçaria dentro das igrejas. Você fala, não, pastor, não, feitiçaria não tem dentro da igreja. Claro que tem, desde o 1º século que tem. Os nicolaítas, no 1º século, era feitiçaria pura. Os gnósticos, que saíram de dentro das igrejas, estavam envolvidos em feitiçaria pura. Certas organizações secretas, que num dado momento da história, foram fundadas lá no primeiro mundo, porque lá eles têm o conceito de criar fraternidades, irmandades, com certas regras, quando ela é fundada com certas regras. Os crentes fundaram certas fraternidades com regras boas. Reunião vai, reunião vem, reunião vai, reunião vem, assembleia aqui, assembleia ali, muda de presidente aqui, de presidente ali, muda de mestre aqui, de mestre ali. Ao longo dos séculos, algumas dessas viraram fraternidades de práticas ocultistas, que não falaremos o nome, porque estamos na live e não quero ser processado. Mas ao longo dos séculos aí, essas organizações secretas foram, inclusive, para práticas ocultistas, as quais não posso citar aqui, citaria numa aula de teologia, mas não aqui, porque eu não sou tão bobo assim. Eu me pareço bobo, mas não sou tão bobo assim. Então, essas coisas entram na igreja. Se você pensar que a igreja lá de John Wesley, fundador da igreja metodista lá em Londres, talvez não esteja tão avivada com as mesmas convicções que nós já tivemos, que o próprio John Wesley tinha. Então as igrejas também vão mudando, às vezes elas morrem, às vezes elas passam a ensinar outras doutrinas. E você vê que o maior avivamento da vida do apóstolo Paulo não impediu que 35 anos depois eles estivessem fracos e frios. Não é avivamento que vai resolver, ainda que o avivamento seja necessário. Não é o melhor ensino do mundo que vai resolver, ainda que o ensino certo seja necessário. Nem porque tem gente que pode discutir doutrina melhor do que ninguém, pode julgar tudo melhor do que ninguém, mas ainda assim ele pode ser frio, ele pode ser gelado, ele pode ensinar também contra a heresia, ele pode ter compreensão, ele pode ter uma história de avivamento. O avivamento é de Deus, o avivamento em Éfeso foi de Deus, os milagres foi de Deus, as conversões foram de Deus, as igrejas fundadas de Deus, o ensino do apóstolo Paulo está em pé até hoje. Quando nós lemos o testemunho do apóstolo Paulo e o que ele ensinou em Éfeso, está em pé até hoje. O que Jesus falou para Paulo? Jesus chamou Paulo e disse: você vai ser meu servo. Muita atenção agora. Você vai ser meu servo e servo do meu povo. Presta bem atenção aqui. Você vai ser meu servo, servo do meu povo. Esse foi o chamado. Não chamou para ser chefe, chefe mandão. Você vai ser meu servo e você vai ser servo do meu povo. Você vai servir como? Você vai apresentar o evangelho de Jesus Cristo. E quando as pessoas crerem em Jesus, serão perdoadas e santificadas. Elas sairão das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, quando elas forem santificadas pela fé em Jesus. Eu estou te chamando para ser um servo que vai se
desgastar nessa tarefa, que vai pregar para todo lado, que ensinou várias horas na escola de tirano. Você é meu servo e servo do meu povo. Você vai pregar, você vai ensinar, você vai servir. Estou te chamando para ser um servo. A palavra em português, quando traduzida, por isso que eu enfatizei bastante que é servo, é a palavra ministro. Mas em português, ministro é ministro do STF, é ministro da República, é ministro do governo federal. Não parece um servinho, né? Mas a palavra é ruperetes. Você vai ser um assistente, um mordomo. Ela tem o mesmo significado de diácono. Você vai ser um servo, um assistente, um mordomo. E mais forte do que isso, você vai ser um doulos. Você vai ser um escravo totalmente entregue a mim, a minha causa, para fazer o que eu estou te mandando. E tem uma quarta palavra, você vai ser leiturgos. Você vai ser meu servo no servindo as pessoas. Não é a ideia de chefão, ministro assim, não. É a ideia de servo, que servia pregando o evangelho, ensinando o evangelho, treinando líderes, falando que em Cristo somos santificados e temos perdão de pecados. Em Cristo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Em Cristo saímos das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Atos 26, 16. Quando Paulo se converte, já recebe a chamada. Não é chamada para ser mandão, é chamado para ser servo. Mateus 26, 16. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você. Estou lendo na Nova Almeida atualizada, não sei se está batendo aqui, Nova Almeida atualizado. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus disse, você vai pregar, aqueles que crerem em mim vão ser santificados, aqueles que crerem em mim vão ser perdoados, aqueles que crerem em mim vão sair das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, aqueles que crerem em mim entrarão no reino de Deus, porque a porta para o reino de Deus é Jesus. Tirar as pessoas das trevas para a luz, da morte para a vida, é possível só em Jesus, quando as pessoas são santificadas pela fé em Jesus e têm os seus pecados perdoados. Assim o apóstolo Paulo pregou, Deus operou, milagres, avivamento. Eles tinham tudo, eles podiam esfriar. As igrejas europeias, inúmeras delas esfriaram. Muitas igrejas no Brasil esfriaram. Aí Deus levantou novas igrejas, novos ministérios, amém, graças a Deus. Muitas igrejas esfriaram, muitos crentes esfriaram. Nós não vamos ler, mas quando Paulo tem que sair de Éfeso, ele vem para Corinto, fica 3 meses lá. Parece que ali ele escreveu carta aos romanos. Ele queria voltar para Éfeso, chegou a notícia, aqui está bem tenso. Se pisar aqui, vira picadinho. Aí ele foi para Macedônia, visitou os filipenses, tessalonicenses, os bereanos, pegou o barco, chegou em Trode, pregou a noite toda. Eutico caiu do alpendre e foi curado. Depois ele faz uma parte da viagem a pé, a equipe missionária vai de barco, acho que ele estava fazendo reunião com alguém. Ele sabia que chegando em Jerusalém ele ia ser preso, não ia poder fazer trilha ecológica, só sei que tem uma parte lá que ele foi a pé. Depois ele pega o barco em Assos, o barco dá umas paradinhas aqui e ali, para em Mileto. Em Mileto ele despede de todos os presbíteros, eles choram muito.
Aí ele diz assim: vocês nunca mais vão me ver. O pessoal começa a chorar. Ele fala: cuidado, vai entrar heresias aqui. Depois desse avivamento vai ter heresia aqui. Vai ter lobo com pele de ovelha, cuidado. A igreja de Éfeso, depois dessas curas, desses milagres, desse avivamento, ela vai ser muito atacada. E vocês jamais me verão. Choraram muito. 35 anos depois, eles estavam bons de Bíblia, irmão. Aparecia lá um judaizante, aparecia um gnóstico, eles botavam para correr. Aparecia apóstolo que não era apóstolo, que ensinava mal que não estava na Bíblia, botava para correr. Se tivesse que apanhar por Jesus, apanhavam. Se tivesse que mandar Nicolaíta embora, umas feitiçarias do primeiro século, botava para correr. Mas Jesus falou para eles: vocês deixaram o primeiro amor, vocês esfriaram, vocês enfraqueceram. Sem entrar em todos os detalhes de Apocalipse, Apocalipse 2, vai uma carta agora para a igreja de Éfeso. Só lembrando que Apocalipse tem muitos símbolos, é sempre um livro difícil, mas você jamais entenderá se você não souber o significado do número 7. É 7 estrelas, 7 candelabros, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira do Cordeiro, 7 Espíritos do Senhor. Tem o número 7, é importante. Significa perfeição ou plenitude. Os 7 cartas, as 7 igrejas, é carta para a plenitude da igreja de Jesus Cristo para todos os tempos, não é só exclusivamente para eles. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2, verso 2. Apocalipse 2, verso 2, Nova Almeida atualizada. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Isso é bom, ser esforçado e perseverante. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, descobriu que são mentirosos. Vocês põem para correr heresia, ensino errado, coisa que não serve. Além do mais, se tiver que sofrer por mim, vocês sofrem. Verso 3. Vocês têm perseverança, suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer, apanharam por Jesus, foram apedrejados por Jesus, talvez alguns foram mortos. Verso 6, mas vocês têm a seu favor o fato de que odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, mas esfriaram. Verso 4, tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Coisa séria, crente frio. Sabe doutrina, julga tudo. Julga pastor, igreja, sermão. Vem na igreja para fazer análise de culto e de sermão e criticar. Fica na internet lá fazendo análise também. Sabe tudo. Sabe tudo. Se vier de apanhar por Jesus, apanha, levar pedrada, apanha, bota as feitiçarias que querem rondar as igrejas para correr. Mas olha, tenho com você, você deixou o seu primeiro amor. Coisa séria. Veja o verso 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dela. Último verso do capítulo 1. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus está dizendo: se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candelabro. Presta bem atenção. Jesus estava dizendo: essa igreja vai sumir. Vou tirar o candelabro, essa igreja vai sumir. Vocês têm doutrina perfeita. Vocês apanham por mim. Vocês botam heresia para correr. E quando você tem muito conhecimento e você julga tudo e você estende o dedo, você parece que é o bonzão. Mas você pode ter esfriado. Sabe essa última música que o Bruninho estava cantando? Só quero o Senhor, só quero a sua presença. Isso é o contrário de ser frio.
quando você tem prazer em Deus e na sua presença. Você tem prazer em adorar a Deus. Você tem prazer na Bíblia. Você tem prazer nas coisas de Deus. Prazer. Louvar com prazer. Orar com prazer. Servir a Deus com prazer. Não só fazer o que faz, ou mesmo frequentar uma igreja, um discipulado de maneira religiosa, de maneira repetitiva. Ter prazer em Deus, amar a Deus, ter prazer em Deus. Não só ser professor de teologia, não só ser professor de Bíblia, não só combater heresia, não só mandar embora nicolaítas, feitiçarias. Prazer em Deus e na presença de Deus. Prazer na palavra, prazer na oração, prazer na adoração. Quando nós não temos prazer nenhum, Jesus diz: continuar assim, essa igreja vai sumir. Eu vou remover esse candeeiro. Quando eu estava lá em Éfeso, exatamente, só ruínas hoje, né? E estava lá no teatro dessas pedras de toneladas e mais toneladas. Então ninguém tirou do lugar, estão lá até hoje. E é maravilhoso você entrar naquele lugar onde eles gritaram Diana dos Efésios por 2 horas, lembrando que era por causa do avivamento que teve na região. Eu estava lá com um missionário e todos os grupos de oração que fazem essas terras bíblicas, passa em Israel, depois passa na Turquia, depois passa nas 7 igrejas, depois passa em Roma, onde Paulo foi preso. Sabe essas viagens turísticas aos pontos bíblicos que só faz quem tem dinheiro, né? Porque nós vamos ali em São Miguel, Pirapora, a gente fica mais ou menos por aqui mesmo. Esse pessoal que vai para esses lugares assim, cheguei lá e falou: pastor, estava lá no meio do teatro assim, não podia subir, tinha uma cerca, não podia ter o último degrau, eu queria ir no último degrau, mas não pode por segurança. Fui mais ou menos um pouco acima do meio, não podia ir mais, fiquei bem perto da cerca. E o missionário disse assim: pastor, todos os grupos de intercessores que vêm aqui, eles querem botar o príncipe para correr, porque aí vai melhorar. O senhor quer botar o príncipe para correr? Eu falei: eu não quero mesmo. Vou te explicar por quê. Eu não sei se o príncipe venceu ou se Jesus tirou o candelabro. Eu não sei quem que fez com o negócio que está morto, mas que em Apocalipse Jesus disse que a igreja ia desaparecer, e ela desapareceu. Ela desapareceu, e a cidade virou ruínas. E não só isso, aqui ao redor, nesse país, a coisa é muito complicada. Eu não sei quem venceu, se foi o príncipe ou se foi Jesus que tirou o candelabro, mas eu sei qual era o segredo para não ter morrido. Então, nesse lugar aqui eu vou orar, segundo o segredo de não ter morrido. Gente, ninguém vai dar aula para o apóstolo Paulo, não é verdade? Ninguém sabia mais do que ele. Vamos falar, ninguém viu Jesus como ele viu. Então, vamos falar mais. Raro é a pessoa que tem a unção do apóstolo Paulo. Rara unção. Você pega o seu lenço aqui e leva para lá, a pessoa pega a Covid. O apóstolo Paulo, o lenço dele ia lá, a pessoa era curada. Então é diferente. O nosso lenço e o lenço dele é diferente. Só que ele sabia que toda a igreja pode esmorecer, todo crente pode enfraquecer, e a solução é: ele tinha vida de oração. Ele se humilhava diante de Deus. Ele não tinha vida de oração religiosa. Muita atenção agora. Porque as religiões do mundo oram. Os hindus oram. Os muçulmanos oram. Tem católicos que fazem muitas Ave Marias e Padre Nosso durante a semana toda. Muito mais do que você, muito mais do que eu. Muitas pessoas oram. Só orar vai resolver. Tem que orar, se humilhando diante de Deus.
nos salvou pela graça, Ele nos edifica pela graça. Se humilhar para dizer: Senhor, muitas vezes a tribulação, Senhor, muitas vezes a aflição, muitas vezes o problema familiar, muitas vezes o problema de saúde, muitas vezes nossos filhos, agora eu tenho neto também, e quem tem neto aflige pelos netos, aflige pelos filhos. Uma hora tem que morrer, irmão, porque a gente começa a afligir por toda a família sem parar, e às vezes a família, os problemas da família são um peso para nós, e a gente vai desgastando e desgastando, e tem hora que a gente não tem força, parece que não tem energia, parece que a gente funciona no automático. A gente sabe tudo, já lemos a Bíblia várias vezes, podemos pregar, podemos ensinar, mas cadê o amor para louvar a Deus? Só tem um segredo: o apóstolo Paulo não morreu na fé. No final ele podia dizer: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Sabe qual é a diferença? Ele tinha vida de oração sincera, não era vida de oração religiosa, não era vida de oração com fórmulas repetitivas de decorebas, vida de oração sincera. Se humilhava diante de Deus, pois sabia que de Deus tinha vindo a salvação, de Deus vem o Espírito Santo, de Deus vem a vida abundante. Ele era o apóstolo Paulo. O lenço dele não ia mandar Covid para ninguém, ia mandar cura para todo mundo. Efésios capítulo 3, 14. Pois eu vou fazer uma proposta para vocês, tá bom? Nós vamos quebrar toda a frieza hoje à noite, amém? Toda a moleza espiritual nós vamos quebrar hoje à noite. Efésios 3, 14. Eu quero ver você quebrando, né, irmão? Efésios 3, 14. Isso aqui é o apóstolo Paulo, irmão. É maravilhoso isso aqui, porque ele não era qualquer pessoa. Efésios 3, 14. Por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Ele está dizendo, Ele é o Pai de todo mundo que é salvo. Quer esteja vivo na terra, quer esteja vivo no paraíso, Ele é o Pai de todos os salvos. Eu dobro o joelho diante dEle. Verso 16. Peço a Deus, o nosso Pai, o Pai de todos os salvos. Peço a Deus que, segundo a riqueza de sua glória, isso é riqueza demais, riqueza de toda a glória de Deus, é muita coisa, eu não consigo nem imaginar. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos. Fortalecido é diferente de enfraquecido, fortalecido é diferente de morno, é diferente de desanimado, é diferente de frio, é diferente de sei tudo, julgo tudo e até sabe e até está julgando certo. Bando nicolaísta embora e está fazendo certo, apanho por Jesus, está certo, mas deixou o primeiro amor, enfraqueceu, desanimou, não tem alegria na presença de Deus, não tem alegria na palavra do Senhor, não tem alegria nas coisas de Deus. Quando Jesus estava entre os judeus, gente, ninguém é melhor do que Jesus, vocês concordam? Levanta a mão aí. Você acha que teve alguém mais ungido que Jesus na terra? Levanta a mão aí, quem? Não teve. Você acha que tinha alguém com mais poder do que Jesus? Você acha que tinha alguém com mais poder para multiplicar pão? Você acha que tinha alguém com mais poder de andar sobre a água? Tinha alguém com mais poder de parar uma tempestade? Tinha alguém com mais poder de falar, Lázaro, sai daí, 4 dias morto, cheirando mal, saiu do túmulo na mesma hora. Tem alguém com mais poder para dizer, vou ressuscitar no 3º dia. Tem alguém com mais poder de falar, o Filho do Homem vai voltar em grande poder e glória. Tem alguém com mais poder que Jesus? Não tem. Jesus falou para os fariseus, toca a música de funeral, vocês não choram. Toca a música de casamento, vocês não alegram. Isso é o morno. Isso é o desanimado. Isso é o fraco.
Esse é o frio. Pode vir um avivamento que for, pode vir o culto que for, pode vir um congresso de mulheres que for, pode vir um acampamento de jovens, adolescentes, a IBF que for, pode ser o que for. Não ama mais o Senhor, não tem prazer na sua presença, não tem prazer na sua palavra, ficou frio, esmoreceu, enfraqueceu. Qual que é a solução? Eu sou mais crente que você? Eu sou mais santão que você? Eu estou pregando, então eu sou melhor que você. Não, essa não é a solução. Eu estudei, sei um pouco mais que você. Essa não é a solução. A solução é: por essa causa eu me ponho de joelho. Misericórdia, Senhor. Segundo a riqueza de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. É pela graça que somos salvos, e pelo Espírito Santo somos fortalecidos. Esse é o segredo. Paulo estava viajando, ele estava louvando a Deus e confiando no Senhor e no Espírito Santo. Paulo estava aqui, Paulo estava ali, Paulo estava preso em Jerusalém, pregando para o Sinédrio, escoltado pelo Império Romano. Paulo estava querendo matar ele toda hora lá em Jerusalém. Tinha 50 homens de jejum para matá-lo, quando o Império Romano leva ele para Cesareia da Marítima e deixa 2 anos preso. Gente, não tem informação nenhuma, só está escrito 2 anos preso. Falei: Senhor, mas o homem orou, o homem fez alguma coisa, não tem informação nenhuma. 2 anos depois, vai todo escoltado para Jerusalém. Tem naufrágio em Malta. Um anjo do Senhor aparece para ele: vai sobreviver todo mundo, importa que você chegue em Roma, que você testemunha. Qual que é a diferença? A diferença é: por essa causa eu me ponho de joelho, por essa causa eu espero em Deus, por essa causa eu não só confio no meu muito conhecimento. Olha, eu comecei pela graça, eu continuo pela graça. É o Espírito Santo que fortalece, é o Espírito Santo que não deixa esmorecer. E aí, onde formos, a presença de Deus vai conosco, a vida abundante do Senhor vai conosco. O que nos faz estar cheio de Deus é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Tem gente que fala: eu vou para aquela igreja, lá é melhor, eu vou para outra, é melhor, a outra é melhor. Igreja não dá vida abundante, quem dá vida abundante é Jesus, é o Espírito Santo. Você pode estar preso no Império Romano, lá na prisão pode manifestar a glória de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus. Não está em mudar em nome de placa de igreja, vou para essa igreja, para aquela igreja. Todas as igrejas têm problema, é só chegar perto dos irmãos, que sabe qual é o problema das igrejas? Nós que somos o problema. Nós temos problema, a igreja tem problema. Se nós fôssemos perfeitos, não tinha problema. Então, onde nós formos, nós vamos com os nossos problemas. Encontramos as pessoas lá com seus problemas. Aí descobrimos que tem problema para todo lado, porque nós somos problema também. Mas pela graça de Jesus, Ele nos perdoa, Ele nos renova. A minha proposta aqui é essa. Quem quer orar para ser fortalecido com poder no interior? Quem gostaria de vir aqui à frente e fazer um clamor juntos, todos nós? Amém. E o Bruninho gostaria de vir aqui, que depois do clamor nós vamos cantar aquela música. Se não gostaria, não vem, mas se você gostaria, você vem. Não, estou brincando por aí. Amém? Captaram? Então vem. Ou quer que eu faça mímica também? Não precisa não, né? Vem aqui para frente. Agora nós vamos orar que nem o povo pentecostal. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar que nem povo pentecostal. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos com fama de igreja gelada, não sei por quê, porque aqui não vai dar bênção, nós somos pentecostal. Chamar todo mundo, se você tiver algum problema de mobilidade, não puder vir, quero chamar todo mundo, amém? Então o povo pentecostal começa a orar. Fecha o olho e começa a orar.
1, 2, 3, fecha o olho e começa a orar. Junta com o irmão do oração, do aleluia, do glória a Deus. Vai juntando, você vai orar para que o Espírito Santo te fortaleça com poder no homem interior. A solução está aí. A solução não é placa de igreja, a solução não é metodologia melhor, a solução não é ter mais conhecimento, a solução é Deus, a solução é Espírito Santo, aleluia. Quero chamar a irmã Noêmia para fazer um clamor aqui no microfone, irmã Noêmia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Coloque-se na presença de Deus. Eu estou de olho fechado, eu não estou te vendo. Levante as suas mãos, faça a oração do apóstolo Paulo, por esta causa, pelo Evangelho de Jesus, pela salvação do Senhor Jesus, que nos faz um em Cristo Jesus. Fortalece-nos com poder no homem interior. Repreendemos nesse momento toda frieza espiritual, toda mornidão espiritual. Repreendemos e mandamos embora em nome de Jesus. Repreendemos a malignidade do conhecimento que critica tudo, se isola de tudo e fica frio. Sabe certo, mas está frio. Julga certo, mas está frio. Bota para correr feitiçaria, bota para correr certo, mas está frio. Apanha pelo Senhor Jesus, mas está frio. Nós não queremos que o Senhor remova o nosso candelabro. Não remova essa igreja. Que essa igreja não morra. Que o vale da bênção não morra. Fortaleça com poder no homem interior pelo Espírito Santo. Fortaleça-nos com poder. Que a prática da oração não seja religiosa. Que a prática da oração não seja uma obrigação. Que a prática de oração não seja a escala que eu tenho que cumprir. Que a leitura da Bíblia não seja, eu tenho que ler o capítulo hoje, Nós queremos amor a Deus, amor à palavra de Deus, amor ao Senhor. Nós queremos o povo alegre, disposto a adorar, disposto a falar aleluia, glória a Deus, disposto a evangelizar, disposto a visitar os necessitados, disposto a orar pelos necessitados.